Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Então hoje nós vamos estudar a tão esperada, eu acredito, as listas, tão esperadas por vocês, eu creio. Eu digo isso porque na minha experiência em docência, muitas vezes os alunos ficam agoniados em estou estudando, vetores, matrizes, não conseguem entender que o nosso estudo inicial parte da premissa da aplicação de novos conceitos sobre essas estruturas triviais, para que vocês absorvam. E também temos que lembrar que existe sempre um lapso temporal entre o estudo das disciplinas iniciais e o semestre que segue, onde vocês vão estudar a estrutura de dados. Mas vamos então agora concentrar nossos estudos em listas. Mais especificamente, vamos começar pela caracterização. Eu sei que todos vocês se deparam com listas no cotidiano. Então, por exemplo, vocês têm a lista de disciplinas que vocês estão cursando, temos em cada disciplina a lista de chamadas, e assim sucessivamente, Mas agora vamos ver isso sobre o enfoque computacional. E vamos começar pela alocação sequencial de listas, tá bom? Então vamos dar início ao nosso estudo. Bom, uma lista linear é uma sequência de 0 ou mais elementos, cada um deles sendo um valor primitivo, a gente também chama de átomo ou nodo, ou um valor composto. Então, no caso de uma lista com valores primitivos, eu posso ter uma lista de inteiros, posso ter uma lista de valores reais, e eu posso ter uma lista onde os elementos são compostos. Eu posso ter uma lista de registros, então eu posso ter os registros dos alunos de uma disciplina. Então eu vou ter lá vários campos em cada registro, como nome, data de nascimento, endereço, CPF, número de matrícula e assim sucessivamente, tá certo? É importante destacar que para K, pertencente ao intervalo fechado de 1 a N, eu tenho algumas observações a serem feitas. Então, x1 vai ser o primeiro elemento, ou também conhecido como cabeça da lista, ou cabeçalho da lista, xk vai ser o antecessor ou predecessor de xk mais 1. Xk vai ser o sucessor de xk menos 1. x2, x3, x4, x5, xn vão compor o resto da lista. Notem que, por mais que pareçam óbvias as colocações, elas são interessantes serem ressaltadas no nosso contexto. Por fim, xn vai ser considerado o último elemento da nossa lista. A estrutura de dados na lista vai representar uma ordem linear entre os elementos. Então tem o primeiro elemento da lista, segundo, terceiro, como nós vimos no nosso slide anterior. Disse então que o elemento xk vai ocupar a posição k na lista e n vai representar o tamanho da nossa lista. Se n for igual a 0, logo essa lista vai ser vazia. A lista é um objeto particularmente flexível. O que significa isso? Que eu posso inserir elementos na lista e posso remover elementos da lista, tá certo? Ou seja, o número de elementos pode variar. As listas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que significa isso? Então eu posso ter uma lista de inteiros. Então todos os elementos da minha lista vão ser inteiros, do tipo inteiro. Então eu tenho uma lista homogênea. Posso também ter uma lista heterogênea. Então posso ter uma lista cujo primeiro elemento é um valor real, o segundo elemento é um caractere, o terceiro elemento um inteiro, o quarto elemento um caractere, e assim sucessivamente. Então eu vou ter uma lista heterogênea, onde os elementos da lista não são do mesmo tipo de dado. As listas elas podem ser lineares ou genéricas. O que significa isso? Uma lista é linear se ela tiver elementos primitivos, então tem uma lista de inteiros, tem uma lista de reais. Ela também é uma lista linear se ela for composta por elementos que representam registros, Não há um problema. Mas então, professor, quando uma lista vai ser genérica? Uma lista vai deixar de ser linear quando seus elementos forem outras listas, tá certo? Então, uma lista de listas é uma lista genérica. As listas elas têm um extensivo universo de aplicações. Vou focar os meus destaques aqui fazendo uma correlação com as disciplinas que compõem a grade do curso de Engenharia de Computação da Univasf. Então, primeiramente eu tenho
aplicação, né, de listas para o armazenamento e recuperação de informação, que basicamente vai ser a aplicação que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, tá bom? Mas temos também a aplicação de listas em processamento de linguagens, então vocês vão ter disciplina de linguagens formais e autômatos. Posso utilizar listas também em outra disciplina do nosso curso, que a gente tem modelagem e simulação, então posso usar listas na simulação de processos. Outra disciplina que nós temos é sistemas operacionais, então a gente vai ter listas de sistemas operacionais, que vão ser utilizadas em vários contextos, tá certo? Como, por exemplo, para determinar quem vai ter acesso ao processador, por exemplo. Tenho a utilização de listas também em inteligência artificial e inúmeros outros campos. Eu destaquei aqui, né, campos que estão relacionados diretamente a disciplinas, como eu mencionei, da nossa grade curricular. Seguindo adiante, então. Em geral, né, as aplicações de listas elas vão necessitar de um conjunto de operações que a gente denomina primitivas. Então eu preciso criar uma lista. Eu preciso acessar o késimo elemento de uma lista. Eu posso querer inserir um elemento na késima posição. Eu posso querer remover o elemento que está na késima posição. E eu tenho outras operações que também podem ser vistas como primitivas, como, por exemplo, determinar o tamanho de uma lista. Com essas operações primitivas eu posso combiná-las ou reformulá-las e obter outras operações. Então, um conjunto de operações que não são tão básicas, né? Então, eu posso, por exemplo, verificar se um elemento está na lista, ou localizar sua posição dentro da lista, dividir ou combinar listas, inverter uma lista, aplicar sobre, né, os elemento a elemento de uma lista algum operador, posso comparar listas e assim por diante. Tá certo? Bom, como os elementos de uma lista eles vão se dispõem conceitualmente de forma consecutiva, como nós vimos, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento e assim sucessivamente, a disposição física dos mesmos no modo sequencial ela é intuitiva, tá certo? Como no caso de arranjos unidimensionais, então vetores, né? O endereço de um nodo ele pode ser calculado com base no endereço do primeiro nodo. Então, se todos os nodos, claro, ocuparem blocos de memória com o mesmo tamanho. Assim, né, a contiguidade física é particularmente adequada para o conjunto de operações, em que, né, a gente vai se referir ao késimo elemento. Tá bom, pessoal? Dando continuidade. Logo, a gente pode se basear na representação de uma lista com o vetor, né, que vai conter os elementos da lista e a gente vai associar a este vetor um contador que efetivamente vai indicar o número de elementos que efetivamente estão sendo utilizados no vetor para armazenar a lista, né? Ou seja, esse contador vai representar o número de elementos que eu tenho na lista. Para ficar mais claro, vamos observar então um esqueminha abaixo. Então a gente pode ver ali, né, uma lista, nosso retângulo externo, e aí dentro nós temos ali um vetor, né, com os valores, e esse vetor tem uma capacidade para armazenar max elementos, né, que é a quantidade de elementos que eu posso ter no vetor, ou que esse vetor, com qual esse vetor é alocado, que a gente vai ver que a gente vai trabalhar com alocação estática inicialmente. Então tenho lá a quantidade que eu declarei o meu vetor. E por fim eu tenho n sendo associado, que vai representar a quantidade efetiva de elementos do meu vetor que eu estou utilizando para armazenar a lista em um dado momento. Tá? Bom, dessa forma, né, então a definição do tipo abstrato de dados lista de inteiros, no nosso exemplo aqui, ele vai se dar da seguinte forma. Então eu tenho ali, né, typedef, e eu vou dar o nome para o meu TAD, meu tipo, né, de dado que eu estou construindo, então vai ser lista, nesse nosso exemplo. Como eu mencionei, né, é uma lista de inteiros, então a gente tem lá o nosso vetor val do tipo int, e notem ali que a quantidade de elementos representa max. Então lembrando que lá no início do meu código eu vou ter um define max 100, por exemplo, ou define max 10, define max 1000, tá certo? Bom, e temos inicialmente ali, né, antes, né, com o primeiro campo da nossa estrutura, n, que é, né, o campo onde nós vamos armazenar a quantidade efetiva de valores que estarão sendo armazenados na nossa lista, ou o tamanho da nossa lista. Com relação às operações básicas, então vamos ver os protótipos das funções que vão implementá-las.
Então, começando por criar lista. Então, lembrando que criar lista nada mais é do que atribuir condições iniciais para que essa lista possa ser utilizada com a aplicação das outras operações. Então, criar lista basicamente vai receber o endereço de memória de onde está essa estrutura que vai representar os dados, ou que vai armazenar os dados referentes a essa lista. Tipo de retorno void. Próxima função é vazia, vai retornar um int, porque esse inteiro vai estar associado com o valor que vai representar para a gente verdadeiro ou falso. Lembrando da convenção da linguagem C, se o valor de retorno de vazia for 0, significa que a lista não é vazia, eu estou retornando falso. Se o retorno da função vazia for um valor diferente de 0, significa que está retornando verdadeiro. Logo, a lista que está sendo passada para a função, ela é vazia. Bom, então vamos lá. Estou recebendo ali então um ponteiro para o registro que armazena as informações da lista. Seguindo adiante, função tamanho, então vai retornar o inteiro que vai representar a quantidade de elementos que eu tenho na minha lista. E vai receber um ponteiro para a estrutura que armazena os dados da lista. Inserir, então, uma função do tipo void, eu recebo então o ponteiro de memória, um ponteiro para representar a posição de memória onde estão os dados da estrutura, que representa a lista, e depois um inteiro, que vai ser o quê? A posição, e um próximo inteiro, o valor que eu quero inserir na lista na posição que foi informada. Na sequência eu tenho recuperar, a gente pode ver como consultar, então eu quero saber qual o valor de um determinado elemento com base na sua posição. Então eu tenho ali o retorno int, que representa o tipo dos elementos da lista. Tenho então um ponteiro para a lista, que refere-se à região da memória onde estão armazenados os dados da lista, e depois um inteiro que representa a posição onde nós vamos recuperar o elemento. Na sequência temos então a última função que nós vamos ver, que é RET, que vai representar a retirada. Então a retirada vai retornar um void e efetivamente eu vou passar o endereço de memória aonde se encontram os dados da lista e a posição que eu quero efetuar a retirada. Lembrando que eu posso ter variantes dessas operações. Por exemplo, eu poderia fazer a retirada com base num valor. Então, busco por um valor na lista, se eu encontrar, eu retiro. Mas não é o caso da nossa implementação aqui. Seguindo adiante, então, antes da gente efetuar a implementação propriamente dita das operações, eu queria destacar algumas observações importantes. Então, primeiro a gente vê ali abaixo uma representação da minha lista armazenada de forma sequencial com alocação estática. Então, primeiro detalhe, criar uma lista, que eu falei que era deixá-la apta para aplicar as próximas operações. Então, criar uma lista basicamente vai ser zerar o valor de n. Então está ali o zero, o valor correspondente ao contador de elementos. Eu criei uma lista, inicialmente ela não tem nenhum elemento. Tá certo? Na sequência, então, como que eu determino se uma lista é ou não vazia? Então, basicamente, para determinar se uma lista é ou não vazia, eu só vou consultar o conteúdo do campo n. Então, se n tiver 0, significa que a lista é vazia. Se n tiver um valor diferente de 0, a lista não é vazia. De forma análoga também, eu determino o tamanho da lista, que é simplesmente consultar o valor que eu tenho no meu contador, ou no meu campo n, tá certo? E é isso que eu destaco para vocês aqui, antes da gente passar para o próximo slide. Tá certo? Bom, temos agora então o destaque de como, algumas observações relevantes, como vai se dar a inserção de um elemento. Então, para deixar mais claro, temos o exemplo ali embaixo, então vamos partir do pressuposto de que desejamos inserir um elemento na sexta posição. Tá bom? Então, para inserir um elemento nessa posição, eu tenho inicialmente que verificar se eu ainda tenho espaço na minha lista. Então, nesse caso, aí, o nosso max, se nós contarmos ali, ele vai ter o valor 10. Então, eu aloquei um vetor com 10 posições, 10 elementos, e eu estou utilizando até agora, se a gente vê o valor de n ali, 7. Então, ainda tenho espaço para inserir mais 3 elementos. Logo, eu consigo inserir um elemento na sexta posição. Bom, mas não basta apenas saber que eu tenho espaço para inserir. Lembrando que eu tenho uma sequência, uma ordem sequencial entre os elementos da lista. Se eu quero inserir na sexta posição, significa que o elemento que hoje está na sexta vai passar a ser o sétimo elemento.
o que ocupa a 7ª posição vai passar a ser o 8º. Então eu tenho que gerar espaço para esse elemento. Então o que eu faço? Eu vou mover, né, o elemento da 7ª posição para a 8ª. Então eu vou ficar com essa situação, ou melhor, com essa configuração dos dados. E agora eu vou mover o valor que se encontra na 6ª posição para a 7ª. Vou ficar com esta configuração dos dados. E agora sim, eu posso sobrescrever o valor que estava contido na 6ª posição, colocando o novo valor que eu estou inserindo nesta posição. Tá certo, pessoal? Por fim, eu preciso, claro, atualizar o número de elementos que eu tenho. Então, passei a ter 8 elementos na minha lista. Agora a gente vai para a retirada. Então, vamos, né, partir do pressuposto de que eu quero remover o elemento que está na 6ª posição. Se eu quero remover o elemento da 6ª posição, eu devo o quê? Deslocar todos os elementos que o seguem uma posição para frente. Então, nesse caso, eu só tenho um elemento seguindo o elemento que está na 6ª posição. Então, efetivamente, eu vou pegar o elemento que está na 7ª posição, o valor dele, né, e sobrescrever o que eu tinha na 6ª. Tá certo? E, claro, atualizar a quantidade de elementos que eu tenho. Passa a ter 6 agora. Tá certo, pessoal? Feita essas observações, né, eu quero só destacar que eu também preciso, claro, né, verificar se os índices, né, ou melhor, se a posição de inserção é válida e se a posição de retirada também é. Então, como que eu verifico se uma posição de inserção é válida? Eu consulto o tamanho da minha lista. Então, para que uma posição de inserção seja válida, a posição que eu quero inserir deve estar, né, no intervalo entre 1 e tamanho mais 1. Por sua vez, a posição de retirada, para ser válida, deve estar, né, deve pertencer a um intervalo fechado de 1 a tamanho. Agora sim, feitas essas ressalvas, aí eu vou deixar vocês implementarem. Né? Então, com base nessas observações, né, eu quero que vocês implementem as operações do TAD lista. Tá certo? Então, dá um tempinho para vocês, peço que vocês, né, pausem o slide e, na sequência, eu vou apresentar uma proposta de solução. Tá bom? Vamos agora à proposta de solução. Lembrando que este slide, né, o conteúdo desse slide já foi apresentado anteriormente, né, que é a forma que a gente, né, definiu para armazenar a nossa lista, né, encadeada de forma estática, tá bom? E aí temos ali os protótipos das operações. Só que agora eu vou destacar para vocês a implementação, tá bom? Então, criar, basicamente, como foi dito, é simplesmente zerar o conteúdo de N, tá bom? Então eu vou lá no campo N, que pertence à estrutura apontada por L, e coloco o valor 0. Criei a minha lista. Uma vez criada, agora eu posso verificar se é vazia. Então, verificar se é vazia nada mais é do que retornar, né, o resultado da avaliação da expressão lógica, onde eu comparo o conteúdo do campo N com 0. Então, essa comparação pode ser verdadeira. Aí eu retorno verdadeiro para é vazio. O que significa verdadeiro? Um valor diferente de 0. Ou eu retorno falso, caso, né, o valor de N não seja igual a 0. Falso é 0. Isso nos remete a um detalhe. Né? Eu poderia simplesmente retornar a negação do conteúdo do campo N. Não é isso? Porque se N for 0, significa o quê? Que a lista é vazia. Então, o 0 é o falso, eu nego, retorno o verdadeiro. Tá certo? E se por sua vez a lista tiver algum elemento, o valor de N vai ser diferente de 0. Verdadeiro. Nego o verdadeiro, tem o falso. Tá bom? Então, uma forma alternativa para implementar, né, a função é vazia. Agora, então, a gente tem implementação de tamanho. Bem direto, né? Eu simplesmente retorno o conteúdo de N. Tá bom? Seguindo adiante, agora a função de inserção. Então, como eu mencionei anteriormente, então eu tenho na função de inserção 3 campos, né? Eu tenho primeiro um ponteiro para a posição de memória onde estão armazenados os dados da minha lista. Depois eu tenho o V, né, que é o valor. Eu acho que eu até me equivoquei antes, né, que eu falei que o primeiro inteiro eu acho que referia-se à posição e o segundo ao valor. Então aqui a gente está vendo, né, que eu estou dando nome aos campos, que na verdade o segundo parâmetro é V, então fazendo a menção ao valor que eu vou, né, atribuir a um elemento. Lembrando que se fosse uma lista não inteira, o tipo de V não seria int, seria igual ao tipo do elemento, tá certo? E aí depois eu tenho lá um inteiro que está sendo, né,
atribuído o identificador K, referindo-se à posição, késimo elemento. Então, quero inserir um elemento na késima posição. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver a implementação. Tem uma variável auxiliar ali, que a gente vai ver a utilização mais para frente. Primeira coisa que eu faço é verificar se eu tenho espaço para inserir um elemento na minha lista. Então, eu comparo o que eu tenho em N com max. Então, lembrando que max representa a quantidade de elementos que o meu vetor é capaz de armazenar. Então, se eu já tenho a quantidade de elementos na lista igual à capacidade de armazenamento do meu vetor, então não há mais espaço. Aí eu informo isso ao usuário. Erro, estouro na lista. E claro, no meu caso, fiz a opção por finalizar a execução. Tem outras opções. Por exemplo, eu poderia ter o retorno de inserir não sendo um void, sendo um int, por exemplo. E o retorno vai fazer menção se eu conseguir fazer a inserção ou se eu não conseguir. Aí se eu conseguir, deu tudo certo, eu retorno 0, nenhum erro. Se, por exemplo, tive problema na capacidade de armazenamento, aí eu retorno 1. Que é similar ao que o meu exit está fazendo aqui. Só que ele está retornando esse valor para o sistema operacional no qual está sendo executado o meu programa. Só para vocês se recordarem, não é um tópico desta disciplina, mas é um tópico associado a uma disciplina pré-requisito. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Se eu não entrei no if, significa o quê? Há espaço para inserir mais um elemento na minha lista. E aí eu sigo. Só o fato de haver espaço não significa que a inserção vai ser viável, porque eu ainda tenho que verificar se a posição de inserção é válida. Então vou verificar se o valor de K for inferior a 1 ou superior ao tamanho mais 1, significa o quê? Que a minha posição é inválida. Então eu entro no if e informo ao usuário, né, posição inválida. No caso da minha implementação, também optei por finalizar a execução do meu programa. Mas lembrando que eu falei anteriormente que existem outras possibilidades, como no caso do retorno de ser int, né, e eu retornar um inteiro correspondendo a não ocorreu nenhum erro ou ocorreu algum erro e o inteiro vai estar associado a qual foi o problema. Tá bom, pessoal? Então, se eu não entrei em nenhum desses dois ifs, significa o quê? Que eu tenho espaço e que a minha posição de inserção é válida. Aí o que eu vou fazer agora? Gerar espaço para a inserção. Então eu tenho ali a utilização da minha variável auxiliar i, inicializando com n. Lembrando que este k que eu recebo refere-se à posição de inserção e ele despreza o detalhe de implementação em C. Então os valores de k, né, vão ser de 1 até tamanho mais 1. Então o que isso significa? Que eu vou ter que trabalhar com o detalhe dos índices em C, mas isso eu já resolvo facilmente. Então o que eu estou fazendo ali? Eu inicializo o i com n, enquanto o i for maior ou igual à posição, o que eu faço? Eu desloco. Então lembrando, né, n, perdão, vai representar o número de elementos. Então se eu tenho 5 elementos no meu vetor, os meus índices vão variar de 0 a 4. Então, quando eu coloco o valor de n em i, eu estou colocando o índice do elemento que segue o último valor da lista. Então, notem que esse elemento vai receber o que o antecede. Então, eu desloco, né, o último elemento para a posição que o segue. Tá certo? E aí, né, eu vou ficar iterando nesse for até deslocar todos os elementos da posição de inserção até o final, uma posição mais para o final da lista. E aí agora eu liberei espaço. Lembrando que eu falei que K refere-se à posição de inserção, desprezando o fato dos índices na linguagem C começarem com 0. Então eu tenho que K-1 sim reflete a posição no vetor onde eu devo armazenar o valor que eu estou inserindo. Tá certo? E é isso que eu faço agora na próxima linha. Não posso me esquecer de atualizar a quantidade de elementos na minha lista. Tá certo? Agora eu fecho o bloco da minha função ins, responsável pela inserção de um elemento na késima posição na minha lista. Agora a gente tem a implementação então de recup, que refere-se à recuperação, né, a consulta de um valor com base em uma posição. Então o retorno da função refere-se ao tipo do elemento da minha lista, então é int. Tenho ali dois parâmetros, o endereço de memória onde estão os dados da minha lista e o k referindo-se à késima posição, que eu quero recuperar o valor. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Primeira coisa é verificar se a posição é válida, tá certo? Então eu só posso consultar valores que pertencem à lista, então esse k vai ter que estar entre 1 e tamanho. Então se o meu k for menor que 1 ou for superior a n, significa o quê?
que eu tenho uma posição inválida para recuperação. E eu informo isso ao usuário. No caso da minha implementação, eu opto também por finalizar a execução. Tá certo? E se eu não entrei nesse if, significa o quê? Que a posição que eu quero recuperar o valor existe na minha lista. E aí simplesmente eu acesso ela diretamente. Então eu vou utilizar K para acessar o meu vetor de valores, né? Que é um campo do meu registro apontado por L. Então é isso que eu faço. Ó. Eu vou, nesse caso, retornar o conteúdo do meu vetor val indexado por K-1. Lembrando que eu tenho que ajustar o meu K para o fato dos índices em C começarem em 0. Tá bom? Esse else ali, ele não é necessário. Por quê? Porque se eu entrei no if, eu vou executar o exit e acabo a execução do meu código. Então eu só vou ir para o return se eu não entrar no if. Então o else ali é opcional, né? Não vai agregar nada ao código. É desnecessário, portanto. Tá bom, pessoal? Então seguindo então para a implementação agora da nossa função de retirada. Então o nome que a gente está dando é hat. Vai retornar um void, vou receber dois parâmetros, que é o endereço de memória onde estão, né, os dados do meu registro, que armazena, da minha estrutura, né, meu registro, que armazena os dados da minha lista, e K referindo-se a késima posição onde eu quero retirar esse elemento, tá certo? Da qual eu quero retirar o elemento. Então temos uma variável auxiliar, a gente vai ver a utilização dela mais para frente. Primeira coisa que eu faço, verificar a validade da minha posição de retirada. Então, né, se o K for menor que 1 ou superior a N, eu tenho um K inválido. Então, eu informo isso ao usuário e faço a opção por finalizar a execução do meu código. Se eu não entrei no if, aí o que eu faço? Eu atualizo a quantidade de elementos. Né? Nesse caso, eu fiz a atualização antes, a gente vai ver por quê. Então, atualizei. Mais uma observação com relação à implementação em C. Nesta linha que nós estamos vendo ali no final, né, que é a atualização do valor de N, eu posso usar o operador de decremento pré ou pós-fixado. Não há nenhum problema, não tem uma expressão ali que vai requerer, né, a atualização antes ou depois da utilização do valor. Optei por utilizar o decremento pós-fixado, mas poderia muito bem utilizar o pré-fixado, não teria diferença nenhuma no caso da nossa implementação. Após atualizar a quantidade de elementos, aí eu vou percorrer agora o meu vetor de valores, né, para deslocar todos os elementos que seguem a posição de retirada, uma posição para o início da lista, tá certo? Então, eu vou sobrescrever o valor sendo retirado e atualizar as posições dos elementos que seguem esta posição, né? Decrementando cada posição em uma unidade. Então, vamos ver. O detalhe ali, por que eu atualizei a quantidade de elementos? Para que essa minha expressão lógica funcionasse ali, né? Então, eu vou iniciar o meu i com K-1, lembrando que o K refere-se à posição, né, de retirada de um elemento, mas não faz menção ou não trata o fato dos índices em C começarem em 0. Então, quando eu decremento uma unidade para o K, sim, eu vou para o índice no vetor de valores onde o elemento que eu quero remover se encontra. E aí eu vou ficar iterando ali no meu for, enquanto i for menor que n. Né? Lembrando, o meu penúltimo elemento deve ser sobrescrito com o valor do último. Então, o último índice que eu vou entrar aí vai ser o índice do penúltimo. Por isso que eu atualizei o valor de n antes. Tá certo? Vamos lá, então. Aí eu vou executar no meu for. E lá dentro, o que eu faço? Eu uso, né, então, o i como índice no meu vetor de valores e sobrescrevo ele com o valor do próximo. Tá certo? Por fim, então, quando eu sair do for, eu simplesmente fecho a minha função, né, o bloco da minha função retira. Tá bom, pessoal? Seguindo adiante, tenho agora alguns exercícios para vocês, para que a gente possa fixar os conceitos que foram vistos. Então, o primeiro exercício refere-se à implementação do TAD lista, né, da seguinte operação, denominada pertence. Então, essa operação pertence retorna um int, que vai refletir um verdadeiro ou falso, referente aos dados da lista que eu estou recebendo. Então, eu vou verificar se na lista apontada por L, o valor contido em V se encontra. Se esse valor se encontrar, eu vou retornar 1 na minha função pertence, que vai representar verdadeiro. Se porventura o valor V não estiver contido na lista, né, apontada por L, eu vou retornar 0, que vai representar o falso. Tá bom? Então peço que vocês pausem o vídeo e, né, façam o exercício, ou pelo menos tentem fazê-lo. Né? Então, um tempinho para vocês. Tá certo?
vamos então à proposta de solução. Então na proposta de solução eu tenho ali, né, a implementação do meu pertence. O que eu vou fazer? Precisar de uma variável auxiliar para que eu possa percorrer o meu vetor de valores, né, que armazena os elementos da minha lista. Então tenho isso sendo feito no for. Então o valor de i vai variar de 0 até o número de elementos menos 1, né, que são os índices válidos para esse meu vetor que contém os elementos da lista. E aí eu busco então por v como conteúdo do meu vetor de valores. Se eu encontro, eu entro no if, executo um return. Lembrando, né, que sempre que eu executo um return dentro de uma função, a função é finalizada, né? No caso de uma função que não retorna um void, eu vou passar um valor para ser retornado para essa função. Esse valor deve ser compatível com o tipo de retorno. Então estou retornando o valor 1, né, que segundo o enunciado era o que era solicitado, caso a gente localizasse o valor v dentro da lista. Tá bom? Se porventura eu executar todo o meu for, percorrendo todos os elementos do meu vetor de valores e não localizar o v, em momento nenhum eu vou entrar no if, vou executar o return e então, ao final, retorno o 0. Né? Finalizando a execução e determinando, né, o que foi feito, ou melhor, executando o que foi determinado pelo enunciado. Tá bom, pessoal? Por fim, eu preciso só fechar o bloco da minha função pertence. Nossa prática não vai parar por aqui. Então eu tenho agora, né, mais um exercício. Eu quero que vocês implementem agora, né, no mesmo TAD que a gente está trabalhando lista, a seguinte operação, né? EORD, que é uma abreviação de ordenado, tá certo? Então eu quero que vocês construam uma função que vai receber os dados de uma lista e vai retornar um inteiro indicando que se os inteiros contidos nessa minha lista estiverem em ordem crescente, a função vai retornar 1, representando o verdadeiro. Tá? Se eu não tiver os elementos da minha lista em ordem crescente, o retorno vai ser 0, que representa o falso. Então é uma função que verifica se os elementos da lista estão ordenados de forma crescente. Tá bom, pessoal? Tempinho para vocês, então. Pausem o vídeo, tentem fazer, e aí na sequência a gente vai para a proposta de solução. Então a implementação da nossa função EORD vai ser feita da seguinte forma. Tem uma variável auxiliar, porque eu preciso percorrer os elementos da minha lista, né, verificando se eles estão em ordem crescente. E eu vou usar um for para fazer isso. Notem que o meu i vai variar de 0 até o número de elementos, até o tamanho menos 2. Por que isso? Porque se eu tenho 10 elementos na lista, eu vou fazer 9 comparações. A última comparação é do penúltimo com o último. Então por isso que eu tenho ali, né, no meu for i, né, a expressão lógica sendo i menor que n menos 1. Tá? Então o último valor para o qual eu vou entrar é i sendo n menos 2. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que eu faço? Tem um if que vai verificar se, né, o conteúdo do meu vetor val indexado por i for maior do que o que eu tenho na posição que o segue, significa que eu não tenho uma ordem crescente. E aí eu entro no if e retorno 0. Então quando eu executo return 0, eu finalizo a execução da minha função e o valor 0 vai ser o que vai ser retornado, né, ou será retornado pela função EORD. Se eu percorrer com esse for, né, os meus elementos da lista e não verificar nenhuma inconsistência, ou seja, não entrar no if em momento nenhum, significa que os elementos da minha lista estão em ordem crescente. Aí eu executo return 1, atendendo ao que foi determinado pelo enunciado. Tá bom, pessoal? Agora, claro, eu preciso fechar o bloco da minha função. Por fim, então, temos o último exercício da nossa aula de hoje. Então, temos ali, né, a solicitação para que vocês implementem mais uma operação sobre o nosso TAD list. Dessa vez, ó, usando recursividade. Então, lembrem-se que eu falei, né, que era um dos tópicos importantes. Já desde o início a gente começou a trabalhar com ponteiros e alocação dinâmica. Demorou um pouquinho para a gente chegar em recursividade, mas a gente já está vendo aqui. Tá certo, pessoal? Então, usando recursividade, eu quero que vocês implementem a operação gera lista. Tá certo? E aí, gera lista, vocês devem, né, utilizar o mesmo TAD que a gente viu. Eu dou o protótipo da função ali, né, coloco o nome para os meus parâmetros, tá certo?
E basicamente esta operação vai fazer o quê? Ela vai gerar uma lista de inteiros que vai, né, os elementos vão corresponder aos elementos pertencentes ao intervalo fechado de M a N, tá certo? Então, um tempinho para vocês fazerem aí. Eu até questionei se eu ia apresentar ou não a proposta de solução desse exercício, né? Mas digamos que eu estou me tornando um cara mais generoso do que de costume. Na realidade, o que eu ponderei? Né? Quando eu ministro essa disciplina de forma presencial, eu trabalho com os meus alunos do exercício em sala de aula. Agora, com essa apresentação virtual, eu não tenho como apresentar os exercícios sem que os alunos façam cópia, né? Porque mesmo em um encontro síncrono, se fosse uma live, os alunos poderiam fazer a gravação, né, dessa minha apresentação. Então, digamos que eu vou ser um professor mais generoso hoje do que eu tenho sido nos meus 15 anos e meio de profissão, tá certo? Aproximadamente, estou chegando já quase nos 16. Em março do ano que vem eu chego a 16 anos. Mas vamos lá. Tô ficando velho, né? Vamos ver aqui. Tô com a carinha ainda de menino, pelo menos eu prefiro acreditar nisso. Mas vamos lá então, pessoal. Um tempinho para vocês. Agora, a nossa proposta de solução. Então tá lá. A intenção agora, né, é que vocês gerem uma lista com os elementos de M a N, né, que representam os limites de um intervalo fechado. Então vamos ver, a função vai retornar um void. Primeira coisa que eu vou fazer, verificar se o meu intervalo é válido. Então, se M for maior que N, o que significa? Intervalo inválido. Eu informo isso ao usuário e, no caso da minha implementação, eu opto por finalizar a execução. Não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho gerado códigos, ou melhor, valores diferentes para cada exit. Então, né, cada um está associado a um erro que aconteceu nas minhas implementações, né? Isso para permitir que eu possa ter uma rotina de tratamento de exceções implementada, né, fora do meu programa, por exemplo, né, em um programa que vai rodar este daqui. Tá bom? Mas vamos lá. Tenho agora então meu else. Então, se eu não entrei no if ali, significa que o meu intervalo é válido. Aí eu vou agora verificar um detalhe. Lembre-se que é uma implementação recursiva. Sempre que eu trabalhar com recursividade, eu preciso de quê? De um critério de parada, né? E eu vou ter o meu passo recursivo. Então, meu critério de parada para essa minha função é qual? Se M for igual a N. Tá certo? Então, significa que eu tenho apenas um elemento. Então, meu critério de parada é este. Aí, quando eu tiver só um elemento, é que eu vou criar a minha lista. Olha a utilização das funções definidas anteriormente. Então, por isso que eu abri essa exceção e estou apresentando a solução para este exercício. Então, vamos lá. Eu crio a lista. Lembrando que criar a lista nada mais é do que atribuir 0 ao meu contador lá. Tá certo? Então, criei a minha lista. Agora, eu vou inserir o elemento, né, com o valor M, tanto faz ser M ou N, né, eles são iguais, na primeira posição da minha lista que eu acabei de criar. Tá certo? Então faço a inserção. Esse é o meu critério de parada para a minha função recursiva. Se porventura eu tenho um intervalo válido, não tenho só um elemento, então não vou criar ainda, eu vou entrar agora no passo recursivo. O que eu vou fazer no meu passo recursivo? Né? O meu else, para o if que eu tenho ali, né, apenas um elemento. O que eu vou fazer? Eu vou o quê? Chamar a própria função gerar lista, mas notem, eu vou o quê? Incrementar o valor de M para me aproximar a N. Porque lembrem-se, eu crio a lista no meu critério de parada. E eu insiro ele como primeiro elemento. Então, né, eu inseri lá o primeiro. Os elementos que porventura existam, eles vão o quê? Pessoal, anteceder o último elemento. Então, para deixar mais claro, se eu tenho lá a intenção de criar uma lista com elementos do intervalo de 1 a 5, aí eu entro pela primeira vez. O 1 não é maior que o 5, então eu não entro no primeiro if. Só voltando para ficar mais claro, né? Estou querendo criar uma lista, o valor de M vai ser 1, de N vai ser 5. Então eu vou lá e entro. Aí 1 não é maior que 5, não entro no if, vou para o else. Aí o que eu verifico? 1 é igual a 5? Não. Então não vou entrar no meu critério de parada, vou para o meu passo recursivo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função agora para, né, gerar uma lista, lembrando que é no mesmo endereço de memória que eu tenho os dados da lista inicial. Só que agora eu vou tentar gerar a lista
que vai ter elementos de 2 a 5. E aí eu vou voltar para uma execução, né, de 2 a 5. Aí meu M vai ser 2, o N é 5. Aí eu olho, 2 é maior que 5? Não entro no primeiro if. 2 é igual a 5? Não entro no critério de parada. Volto. E aí eu chamo agora, gerar a lista, né, passando o mesmo endereço, né, de L, agora tendo o quê? O valor 3 e 5. E aí eu vou, né, até que eu vou chegar no valor de M5 e N5, né, na última chamada. Aí eu vou cair aqui e vou inserir o 5 como primeiro elemento. Aí eu vou voltar, né, nas minhas chamadas recursivas, retomar os contextos. Para quem, né, não está familiarizado, eu sugiro que, né, estudem esse tópico. Não é o foco da disciplina, mas mesmo assim eu estou tentando dar um mínimo de base para vocês. Aí o que vai acontecer? Eu volto para a chamada anterior, né, onde o meu valor de M, quando a chamada virou 5, M era 4. Aí o que eu faço? Insiro o 4 na primeira posição, numa lista que tinha só o 5. Aí vai ficar 4, 5. Aí volto, né, porque agora eu fecho ali a minha função, para a chamada onde M era 3. Aí vou inserir 3 como primeiro elemento de uma lista que tem o 4 e o 5. Volto a chamada, né, o contexto retomo para onde o M era 2. Eu vou inserir o 2 como primeiro elemento de uma lista que tem o 3, o 4 e o 5. E aí, né, retomo o último contexto, que é onde tinha uma chamada com o valor de M1. Aí eu vou inserir o 1 como primeiro elemento em uma lista que tem o 2, 3, 4 e 5. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Tá bom, pessoal? E, novamente, eu agradeço a atenção de todos. Até a próxima.